Olá, gente. Me chamo Letícia, sou aluna do quinto período da Faculdade Soberana, do curso de Psicologia. É fundamental falar do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse podcast inicialmente uma idealização do NAP, junto com o curso de Psicologia. Hoje eu estou aqui com a professora. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Gleice, professora do Colegiado de Enfermagem, né? E também estamos aqui com a presença do professor. Meu nome é Maxwell, né? Estou como coordenador, né, do curso de Psicologia aqui na Faculdade Soberana, né? E também estamos como aluna, né? Zaira, do Colegiado de Enfermagem, sexto período. Ótimo. Vamos começar, né? Então, Gleice, de acordo com a pauta que a gente vai iniciar aqui, eu queria perguntar de onde surge essa iniciativa de falar sobre o autismo no contexto universitário e principalmente a inclusão no contexto universitário? Então, a princípio sempre vai ter essa idealização por ser mãe atípica, né? De a gente lutar por melhorias, né, para os nossos filhos. E a partir do momento que eu me tornei docente, estou docente aqui na faculdade, venho buscando também melhorias para os alunos, né? E também por um projeto de pesquisa do meu mestrado, que eu concluí agora em março, né? Que teve o título O Ensaio de um Observatório, né? Um estudo sobre a inclusão de estudantes autistas aqui na região, né? Na cidade de Petrolina, né? E trouxe vários dados importantes, né? Assim, foi rico poder conhecer diretamente, né? Com os participantes que são estudantes autistas dessas universidades, e para tentar melhorar realmente essa percepção que a gente tem, né, de conhecer essa percepção, na verdade, e melhorar, né, algumas dificuldades desses estudantes. Eu fiquei aqui curioso, assim, quando você estava falando, professora Grace, em relação à sua pesquisa. O que é que você descobriu mais ali? O que foi mais levantado ali como dados, né, assim, em relação à sua pesquisa? Então, a primeira coisa foi buscar dados sobre, né, os números de estudantes, né, autistas aqui no Brasil, né, na cidade, no estado. E o primeiro dado que a gente tem é de 2023, do censo do INEP, tá? Que ele fala que mais de 1,7 milhões de estudantes foram matriculados na educação especial. Dentre eles, 35,9% são autistas. E dentre esses, 6 mil estão no ensino superior, tá? Então, para eu conseguir o contato com os estudantes autistas dessas 3 universidades, eu precisei de ajuda do NAI, né, que é o Núcleo de Apoio e Inclusão, né, e do NAP também, que existe, né, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico também. E eles conseguiram me passar, né, essa quantidade, e foi contabilizado um total de 25 estudantes. Lembrando que para o NAI ter esse contato com o estudante ele precisa buscar, né? Então, pode ser que existam realmente mais autistas, né, com laudos ou ainda em diagnóstico, mas nesse momento, né, em 2024, eles conseguiram me passar essa quantidade de 25 estudantes e eu consegui o contato, né, ter esse contato com 8 estudantes, né? Na minha pesquisa, foi aplicado um questionário sobre os principais desafios e vivências desses estudantes, mas antes eu fiz uma entrevista clínica, onde a gente conversou, ele mostrou desde quando tinha um diagnóstico, quais, né, os desafios que ele já tinha enfrentado, o que é que, né, ele conhecia sobre a inclusão na universidade, e depois ele me respondia esse questionário para poder fazer as caracterizações, né, e ver os resultados da minha pesquisa. Então, o que é que a gente conseguiu ver mais, né, nessa pesquisa, né? É que realmente a inclusão ainda está se adaptando nas universidades, né? Tanto que na legislação a gente vê isso, que a partir dos anos 2000 é que realmente começou a se pensar mais profundamente na parte do ensino superior, né? A nossa lei de inclusão é de 2015, né? E a lei que define o autismo como uma deficiência, né? A lei Berenice Piana é de 2012, né? Então ainda é recente, se a gente for ver, né? Então ela tenta assegurar esse direito do autista tanto na saúde, na educação, como na assistência social. Então, o que a gente pôde ver com os alunos era a questão das dificuldades de recursos pedagógicos adaptados, né, de acessibilidade, né, porque a gente sabe que muitos autistas têm dificuldades sensoriais, né, então, uma única universidade
conseguiu adaptar uma sala de acordo com as necessidades da aluna. Ela reclamava que o ar-condicionado era muito barulhento, aqueles ar-condicionados mais antigos. Isso atrapalhava a concentração dela. A luminosidade do data show. Então, foi mudado, adaptado algumas características da sala que ajudaram nesse ritmo de aprendizagem, né, dela. E outra era a questão dos docentes também, que não tinham ainda tanto conhecimento sobre as adaptações necessárias e curriculares, né? Então, uma aluna falou sobre a necessidade dela tá explicando sempre sobre o seu diagnóstico, sobre, né, as necessidades, visto que ela já tinha passado por uma avaliação no NAI, mas toda prova ela tinha que lembrar que ela fazia uma prova numa sala separada, né? E que isso ajudava mais a concentração. E das últimas vezes, um professor falou para ela que ela devia tentar fazer com a turma para perder o medo, porque senão ela nunca ia perder o medo. E ela disse, não é uma questão de medo, é o barulho, eu não me concentro, né? Então, e a questão mais grave que a gente vê hoje é o capacitismo, que é justamente esse termo que a gente usa para o desrespeito, né, com pessoas com deficiências também, né, autismo também considerado como deficiência, né, e também de tentar diminuir a importância ou a capacidade desses indivíduos, né? Então, existe muito capacitismo nas universidades, né? Porque, principalmente, eu consegui entrevistar pessoas, né, estudantes, tanto da área de exatas, saúde e humanas, né, e eles diziam, você teve a capacidade de chegar aqui, então, né, não precisa, então, né, não tem, tipo assim, tá escorando, tá, né, fazendo, tipo, se aproveitando de um diagnóstico, né, e não é isso. Então, passou-se muito essa dificuldade de ter que estar provando que o estudante, ele tinha esse direito, tinha essa dificuldade, né? Então, é bem cansativo e é como se o aluno realmente tivesse que se adaptar, né? Então, a gente vê um risco de evasão por conta disso, né? E a dificuldade mesmo, às vezes a reprovação, e mais uma vez uma disciplina, porque o docente não conseguiu ver a dificuldade, né? A fala rápida, ou enfim, alguma metodologia, né? Então, passou-se nisso. E, infelizmente, a maioria dos estudantes não conhecia o NAI, né? Ou o NAP. E é uma realidade, que o NAP e o NAI, ele foi justamente criado para tentar ajudar nas dificuldades dos estudantes, sejam com deficiência ou não, mas os com deficiência precisam mais de suporte. Então, né, é bem importante essa atuação do NAI e da divulgação da importância de que existe esse setor, né, esse espaço, né? Então, aproveitando o que eu vi do meu trabalho, a gente gostaria de ouvir da aluna Zaira como foi a chegada dela na faculdade, a vivência, como ela, né, consegue passar para a gente o que ela está vivendo agora, né, se teve algum desafio, alguma dificuldade, o que é que ela gostaria que fosse diferente. E aí, Zaira? Bom, dificuldades, com certeza teve várias. Logo no início também, quando eu entrei, o que eu mais pensava era sobre o capacitismo, né? Tipo, ninguém pode saber sobre o meu diagnóstico porque vão começar a me rotular como uma pessoa que não tem capacidade para estar aqui. Ainda mais em um curso bem complexo como é um curso da área da saúde. Então, aí eu entrei e fiquei tranquila, não comentei nada. Aí foram passando os dias, aí as aulas tinham muitas pessoas, era tipo umas 80, acho que na minha turma. E era muito, muito, muito barulhento. Aí eu saía da sala, ia pro banheiro, ficava dentro do banheiro. E seguia o início, né? E as aulas também, quando aconteciam e eram rápidas demais, ou assim, eu ia embora. Ou então eu ficava e estudava em casa. Aí tinha esse negócio da foto aí. Mas foi bem desafiador pra mim, mas eu fui me adaptando ao ambiente, né? E quando você buscou a ajuda do NAI ou da coordenação, como foi? Quando eu busquei, foi boa, né? Que eu fui até no coração pra você. Eu busquei lá por conta que eu não estava conseguindo me concentrar na aula em si. Quando eu estava na aula, eu estava faltando muito. Faltei uma matéria específica, mas eu não vou falar aqui, né? Porque não é da BO. Aí ela estava falando pra mim que eu poderia estudar em casa, ver vídeos, que era o que eu já fazia. Mas eu estava preocupada, mas era com a questão da falta na aula, né? E me atrapalhou muito nessa questão. E também a questão dos materiais dos professores, né? Porque tem muitos materiais que eles têm muitos
muitos, muitos textos. E quando eu penso que eu tô no começo, eu já tô no final. E quando eu tô no final, aí eu tenho que voltar pro começo. Porque eu fico focando em cada parte. É tanto que, antes mesmo de começar a semana de provas, quando eu começo a dar o primeiro conteúdo, eu já começo a estudar no primeiro dia, pra poder conseguir acompanhar. E com relação aos seus colegas, né? Como é que, né? Você já lida com isso, né? já... Como é que é Questão da vivenciar? socialização também. Eu tô no 6º período agora e eu não tenho nenhuma amizade com ninguém. Assim, não tô dizendo que eu não consegui estabelecer vínculo com essas pessoas. Mas, assim, em relação a trabalhos acadêmicos, como seminários e tudo mais, é completamente diferente. Eu consigo desenvolver. É como eu converso com a minha psicóloga, que eu me dou melhor no meu interpessoal do que no meu pessoal. Então, mas você está vendo que está conseguindo, com a ajuda do NAP aqui da faculdade, com a sua psicóloga, está conseguindo, né, Desenvolver evoluir, habilidades, né? Desenvolver habilidades, né? Eu acho que isso é fundamental, né? O NAP mesmo aqui foi muito essencial. Inclusive, ano passado era eu e o NAP junto. É uma rede muito importante mesmo. Porque foi uma assistência muito, muito assídua pra mim. Tanto nas provas, quando eu precisei, eles sempre estavam lá pra poder me dar o O que é que apoio. você acha que ainda gostaria assim, que melhorasse aqui na faculdade ou no nível do ensino superior? Na sua visão, o que é que você acha que precisa ainda melhorar? Eu acho que a questão de reconhecer do que se trata, né? Não só do TEA em si, mas também dos outros, né? TDAH e tudo mais. Porque tem professores que eles ainda não sabem ainda como identificar. E às vezes passa despercebido, né? E também acho que é importante por conta disso, para saber identificar e melhorar, né? Nas situações, acho que. A fala de Zaira é muito importante em relação à inclusão no contexto geral, porque é fundamental que a docência, enquanto qualquer universidade, tenha o mínimo de conhecimento sobre os neurodivergentes. Então, para o acolhimento, para quando surgir situações, inclusive como ela falou, né, que saiu da sala, e aí ainda bem que teve o NAP também posteriormente para lhe acolher e te deixar mais segura nessa situação, mas nesse contexto é muito fundamental as pessoas saberem mais sobre o autismo e sobre os outros neurodivergentes e também como lidar com isso. Outra questão muito importante que eu acho que ela citou foi a questão da adaptação das avaliações, tanto extracurriculares como as provas mesmo, como a gente passa. Até para você conseguir esclarecer melhor e também desempenhar melhor os seus estudos. Eu achei interessante essa fala, né, da Letícia, porque assim, a gente até observa em relação ao cenário nacional a prova do Enem, por exemplo, né, que ainda não é adaptada, né, à realidade, né? Tem uma PL, né, que está tentando justamente adaptar tanto para autistas como para outras deficiências, né, tentar, mas ainda está em trâmite. Eu imaginei aqui na fala, justamente, né, da Zaira falando, imagina aquela quantidade toda de texto, né, muitas questões, um tempo extremamente, né, desgastante para qualquer pessoa que se submete a fazer o exame, e não ter essa possibilidade de um formato diferente, específico, né? Que não seja tão homogêneo, né? Porque eu acho que essa coisa da homogeneidade, né? O processo todo montado como se estivesse, né, perfeito para todos, né? Naquele modelinho, né? E, na verdade não é. É específico realmente. Então precisa desse olhar, né? Aí a gente remete à ideia da política pública mesmo, né? Das políticas. Tem as políticas, né? Precisam estar realmente em prática, né? A gente tem várias leis, tem, né, resoluções, mas a gente precisa pôr em prática, né? Essa questão das adaptações cria, às vezes, um medo, um pavor mesmo, né, dos docentes, que vai gerar mais outra, né, atribuição que a gente precisa fazer, mas às vezes é tão simples, né? Por exemplo, a adaptação, como a Zaira falou, os slides às vezes estão muito sujos, como a gente fala, né? Muito cheios, isso atrapalha. Ela mesma diz, eu não sei se eu leio ou se eu presto atenção no que o professor está falando. É um cuidado que a gente pode ter, né? As provas, às vezes, o enunciado está muito grande, e se a gente for mais objetivo, vai ajudar. Então, a única adaptação que você vai precisar fazer, talvez, seja resumir, né, o enunciado, ou um texto muito grande que você queira que o aluno leia, né? Isso serve na universidade, na educação básica, enfim. Então, essa questão para poder a gente adaptar, precisa ter esse olhar e esse contato individualizado,
né? Não dá para ter uma receita de bolo de, temos autistas e aqui a prova do autista vai ser assim. O do TDAH vai ser assim, não dá. Porque às vezes a necessidade da Zaira é de um jeito, né? E do outro, mas não são coisas tão grandes. Você não vai precisar, às vezes, fazer realmente outra prova. Às vezes é a adaptação da questão, do enunciado, né? Do tempo também, de redução. O local diferenciado para, né? A gente já teve alunos aqui que fizeram provas em salas separadas. Isso é muito importante. Eles, né, durante o questionário, eles falaram. Teve um que não sabia, né? Ele dizia assim, eu já vim saber no final que podia fazer, isso teria me ajudado tanto, né? Eu já soube depois, quando essa colega chegou, isso seria porque o barulho, o pessoal conversa, o ar-condicionado, a porta às vezes ficava entreaberta, passava gente no corredor, né? E ele já no último período, ele disse, não, já estou no final, eu não vou pedir, né? Então, é importante que os alunos que tenham alguma deficiência, alguma dificuldade, procurem suporte, né? Vocês não estão sozinhos, né? Então, procurem ajuda da sua coordenação, do NAI, do NAP que tenha na universidade, que você tenha os seus direitos, né? Para estar vendo. Logo quando eu coloquei o que você falou, eu lembrei. Quando eu trouxe meu laudo pra cá, aí eu fiz a prova em um local separado, né? Você achou que foi importante isso? Demais, porque é muito diferente. Tipo, na sala você tá ouvindo a cadeira, você tá ouvindo o ranger da cadeira, você tá escutando o sapato do professor, você escuta. O colega atrás que tá colando, você sabe dizer quem tá conversando. Que é a sensibilidade, sabe? né? Sim. E quando eu fui fazer na sala isolada, tipo, só teve mesmo só o problema mesmo só na questão da prova em si. Aí você falou da prova também. Tem gente que diz, não, é porque vai ser mais fácil pra eles. Não é que seja mais fácil, é porque vai ser adaptada para que seja justo. Porque eu vou dizer, é luta, viu? É luta pra você fazer. Textos grandes, né? Eu conheci, teve um deles também que pedia que a prova fosse, por os textos serem grandes, se podia ter uma fonte maior, porque ele às vezes ficava nervoso e ficava menor. Quando a fonte era maior, né? Isso tem nos concursos já. E você pode fazer né? Uma lupa. Hoje eu estava vendo uma entrevista que uma aluna de Direito do Tocantins ela foi constrangida porque ela estava usando um abafador e ela já usava. Só que a professora, né, recente, não soube e, em vez de perguntar, já mandou ela tirar e constranger. Isso pode dar alguma crise de ansiedade, desregular o estudante, e acabou que ela talvez não tenha conseguido fazer a prova, né? Ela precisava de uma lupa, já que a prova não tinha tinha tido a fonte aumentada. Então, já foi julgada antes de ser questionada por que ela estava com aquilo, né? Então, precisa ter essa conscientização e essa sensibilidade de entender, né, a individualidade de cada discente para a gente tratar, né, de uma forma correta né, e humana também. Eu fiquei aqui curioso e com vontade de perguntar, acho que até talvez fosse vocês era para responder em relação aos locais que a gente tem, os serviços até públicos mesmo, né, de equipamentos públicos em relação a tratamentos, acompanhamentos. Como é que é? Eu acho que a vivência sua é fantástica para descrever essa situação, né? Na minha vivência, é tipo um joga pra lá, de lá pra cá. Porque ou eu tô na policlínica, aí eu crio um vínculo lá com o psiquiatra que vai estar lá atendendo no local, né? Que tá me acompanhando. Aí passa um tempo, aí ele sai. Aí manda pro CAPS. Aí vai pro CAPS, aí fica lá. E não tem condições assim... Uma constância, né? Uma continuidade, né? De continuidade do tratamento. Aí quando entra o outro, aí já tem que continuar do começo de novo, porque ele tem que ir pela visão dele novamente. Aí já saiu, aí entrou outro agora, aí começou tudo novamente. Aí vai pro CAPS por enquanto, aí depois volta pra lá. Aí fica nesse vai e volta. Comigo acontece dessa CAPS forma. é um serviço, né, de atenção psicossocial, né, que ele dá um suporte ao acompanhamento, né, apesar da gente saber que ele tem uma especificidade muito grande em atuação em outros, né, processos de cuidado, né, e aí acaba tendo talvez uma dificuldade de avançar, até porque o público está muito voltado enfim, né, um grau de sofrimento psíquico relacionado a outras questões, né, e aí eu acho que isso, né, talvez dificulte um pouco, mas é um cenário, eu acho que nacional. A gente tem uma necessidade muito grande de espaços e dispositivos que realmente, né, eu acredito que agora, por conta a disseminação da informação aumentou, a gente sente que alguma coisa no cenário nacional, eu acho que até mundial,
né, tá acontecendo. Então, acho que a gente vai ter algumas perspectivas de melhora, né? As políticas, os municípios estão se envolvendo mais, né, assinando, né, termos e projetos e espaços que estão sendo desenvolvidos, inaugurados, inclusive. Então, assim, isso de alguma forma a gente percebe que isso tem tudo para melhorar. A gente precisa, né, acreditar de alguma forma, né, porque enquanto, né, políticas públicas é isso mesmo, a gente vai desenvolvendo, né. Os estudos mostram, né, as dificuldades de acesso, né, desde criança, imagine, né, adultos, né, e como a maioria, no caso a gente falando aqui do ensino superior, conseguiu-se, é como se, você tem capacidade, né, então existe essa, né, o autismo pelo DSM, ele é dividido em 3 níveis, né, o nível 1, que é de menos suporte, o nível 2 de, né, suporte substancial e o nível 3, né, de um suporte substancial maior, né, de muito suporte. Então, quando você é do nível 1, às vezes você é estigmatizado. Se você tem capacidade, você conseguiu, né, tá aqui, você não precisa de adaptação, né, mas ninguém entendeu o caminho até chegar, né. Você pode ser do nível 3 e chegar ao nível 1, se você for estimulado, se você tiver terapias, desenvolvimento. Então, imagine aí para os alunos que conseguiram entrar nessas universidades públicas, né, ou em cursos que tem, né, como é que a gente fala, a quantidade para entrar, né, o acesso às vezes é difícil, né? Mas aí para isso ele, né, lutou, mas aí por conta que ele chegou ele não vai precisar, né? Existe esse período acadêmico que é muito importante dele se sentir, né, acolhido, né, de ter esse pertencimento, porque hoje em dia a gente escuta muito, tem a diversidade, né, a diversidade é todo mundo ali, a inclusão, você foi matriculado, tá aqui, mas e o pertencimento? Sua voz é escutada? Você tá aqui, né? Então, a acessibilidade, já incluí você, né, você já tá matriculado, mas só isso e pronto, né, o que é que você precisa para melhorar a sua vivência acadêmica aqui? O que é que a gente pode, né, progredir para você continuar, porque a gente tem que pensar na evasão também, né? E a qualidade daquele profissional, né? Ele vai se tornar um profissional. É a política de humanização em todas as áreas, né? Na saúde, na educação, em todo lugar, né? Eu fiquei aqui lembrando de outra coisa também, assim, em relação à questão do próprio diagnóstico, que não é fácil, né? A gente sabe que o processo diagnóstico, inclusive, baseado nesses níveis, assim, né? Que é um desafio, né? Acho que no âmbito clínico, por exemplo, a gente, né, compreende ali, né, eu como psicólogo, a dificuldade que às vezes por exemplo, o acesso aos testes, né, que são muito específicos, né, enfim, né, e isso, o custo também, né, para investir nesse processo também, né, então a gente tem também essa questão que eu acho que precisa também justamente avançar, né. E aí tem muita gente que, por exemplo, não tem o diagnóstico ainda, né, porque justamente o acesso às vezes é difícil, né, a questão do próprio acompanhamento das questões relacionadas ao aspecto clínico, né, relacionado ao diagnóstico, equipe multiprofissional, enfim, todas essas questões. Porque para você realmente receber o suporte, você precisa ter o laudo, né? E às vezes justamente tem gente que está esperando, né, anos por um atendimento neurológico, né? E não tem um laudo, aí não pode, né? Às vezes não pode não vai conseguir por conta disso, né? De não ter. É difícil. E manter também esse né, como a Zaira falou, né? Na rede pública entra um profissional, daqui a pouco já é outro, então o vínculo se quebra, ela fica mudando, né? E os planos de saúde também hoje tem, né, dificultado bastante. A gente tá, né, muitas famílias estão tendo que judicializar. E apesar deles dizerem, né, que há um prejuízo, mostrou-se aí uma pesquisa que os planos de saúde tiveram um lucro de 5,8 bilhões, né, no ano passado. Então, que prejuízo é esse, né? Então, são questões que se a gente for adentrar. Então, né, o SUS tem as dificuldades, mas no privado, apesar muita gente já conseguir ter, né, um convênio, há as dificuldades também para continuidade, para o acesso a terapias, né? Mas o importante é a gente não desistir, né? E tá aí, né? Muita gente fala, cadê esses... agora é moda, autismo, a gente não via, né? Tanta gente com deficiência, mas o que a gente não via é porque estavam escondidos, né? Quantas gente não tem, né? Tava velado ali, aquelas no quartinho escondido. Hoje não, a gente está lutando, né? As famílias atípicas estão lutando, né? Para o direito, é um direito de todos e a gente está tendo várias respostas, vários exemplos de profissionais, de
famosos aí que são autistas e são bem-sucedidos, né? Então, né, a gente não pode desistir. Potencializar, né? Acho que potencializar, né, é importante, né? Na fala de Zaire é muito importante citar também a questão do vínculo terapêutico. O quanto é importante, o quanto é confortante também. E eu vou indicar aqui a série Atypical na Netflix. É uma série de 4 temporadas e fala realmente da vida inteira de um autista. E é muito interessante porque ele passa por esse processo de rompimento terapêutico, então ele passa por o processo de deixar, né, a terapeuta dele, por outras questões também, e isso pra ele foi muito ruim, porque quebrou o vínculo, mas mesmo assim, ele não entendendo o porquê, ele continuou mandando mensagens pra ela, mas é muito importante esse vínculo para o desenvolvimento, também para outros profissionais entenderem isso, né, a importância. Verdade. E como a professora Gleice falou sobre a questão de escondido, é justamente por, assim, no meu caso, eu não sei se outras pessoas vão se identificar, mas é a questão do capacitismo, porque a pessoa ela fica com medo que as outras pessoas saibam e diminuam ela ou inferiorizem ela por conta daquilo. Eu, por exemplo, eu tenho a minha credencial, tem tudo direitinho, tenho o QR Codezinho que tem meu laudo, só que eu não uso. Eu só uso quando eu vou pro estabelecimento de saúde. Aí o meu marido, ele fica falando pra mim, você tem que andar com ele na faculdade, porque se acontecer alguma coisa, o pessoal vai ter que saber, e você não anda identificado. Aí eu fico, eu não posso, não consigo, eu não... Quando eu coloco, eu me sinto, tipo, é como se você estivesse colocando um rótulo em mim, assim. Eu, sim, me sinto dessa forma. Como assim, é como se estivesse colocando um rótulo em mim e as pessoas vão ficar olhando pra mim e vai ficar falando, coitada, a bichinha, ela tá fazendo só pra fazer alguma coisa da vida dela. Eu fico pensando assim, desse forma. E a gente lembra da questão educacional mesmo, que a gente precisa avançar nas questões relacionadas à própria educação social, tô falando, né? Para que a gente diminua essa questão de estigmatizar, né? Eu acho que a gente precisa justamente avançar. Mas de alguma forma eu tento até tentar compreender, tá, Zaira, como algo que de alguma forma impulsionou muito a divulgação para a compreensão desse lugar, entendeu? De tratamento, de identificar o sujeito. Tem alguns que talvez tenham mais dificuldades e aí talvez isso de alguma forma sinalize, mas imagino que seja bem desafiador mesmo, né? É isso, né? A importância da inclusão no ensino superior vai desde a direção, aos docentes, aos acadêmicos, aos funcionários, todos, né? O NAP está aí dando suporte, mas todos nós precisamos ter essa conscientização, sensibilização de qualquer deficiência, seja autista, seja TDAH, seja deficiência física, né? Qualquer deficiência e qualquer dificuldade, qualquer aluno precisa ser bem, né, abordado e acolhido para que ele tenha um bom desenvolvimento acadêmico, né? É um direito de todos se sentirem acolhidos e, né, se sentirem, fazem parte, né? O pertencimento também aqui na faculdade ou em qualquer universidade, né? Então, sempre muito importante esse debate. Na fala de Gleice também eu vejo o quanto é importante a inclusão começar desde o ensino escolar, né? Desde o contexto escolar, nesse caso. Porque a gente vê, em muitos estudos a gente vê que, querendo ou não, os autistas, eles entram no ensino superior de forma tardia. Então, exatamente, começa no contexto escolar e essa dificuldade perpetua, querendo ou não, até entrar no contexto universitário. Então, a questão da inclusão, a questão do respeito, do capacitismo, deveria ser realmente mais público, se tornar mais público, para as pessoas entenderem e também, querendo ou não, evitarem, porque muitas vezes se torna um estigma e aí você vai só reproduzindo esse estigma sem entender realmente a função dele, né, Gleice? Isso, porque antigamente, não tão antigamente, né, mas quando você pergunta assim, na sua sala já teve algum deficiente, né? Às vezes, a maioria das pessoas vão dizer que não. Né? Então, de autista hoje a gente já consegue. É difícil ter alguma sala, né? Sem algum neurodivergente. Mas a importância de começar cedo, né? Eu tenho essa experiência com meus 2 filhos e os coleguinhas deles que começaram desde cedo, agora é muito tranquilo, porque eles vivenciaram isso de pequenininho, já chegaram no 6º ano, então é muito, muito, assim, não existe, a convivência, não tem bullying, eles entendem se a minha filha precisa de um tempo ou um local, eles às vezes até super protegem ela, mas de uma forma sem estigmatizar. Eles já entenderam que tem uma AT, uma apoiadora terapêutica na sala para dar o suporte, eles já se apegaram à própria, né, AT, deram presentes para ela. Então, começar desde cedo, ter alguém, então algumas mães falam o quanto é importante, o seu filho está aqui para o meu filho
já ter essa vivência. No âmbito e ser, familiar também é muito necessário, né? Os pais querendo não irem incluindo isso e sair muito dessa questão da patologia, que é o que a gente muitas vezes vê hoje. É uma doença que, querendo ou não, ainda existe, né? Esses conceitos, mas que não são. São apenas neurodivergentes. Que até no dia 2, na escola, né, foi tentada uma conscientização e a minha filha reclamou, porque um do colega tentou explicar, dizendo que o autismo é uma doença que está tendo muito, e ela não é uma doença, né? É um transtorno que tem, mas a gente faz terapia. E ela fala para todo mundo, você devia fazer terapia, é muito bom, né? Terapia é vida, né? A minha filha evoluiu do nível 3 né? Do nível 3 para o 1 por conta desse desenvolvimento, né? Então, esse estímulo deve vir desde da educação básica para quando realmente chegarem no ensino superior já se sentirem mais fortalecidos, seguros, né? E a luta da gente que é família atípica é realmente que os filhos da gente consigam encontrar isso na universidade de uma forma mais tranquila, como se está tendo, né, esse rebuliço na educação básica, fundamental, né, no ensino médio, que a gente consiga ter, né? Eu, particularmente, como aluna da Soberana, amei essa iniciativa do NAP, com curso de psicologia, que é um curso muito importante, assim como todos os outros da Soberana. E gostaria também de convidar você a pesquisar mais sobre o transtorno, entender mais, para você também acolher e incluir outras pessoas. Gostaria de agradecer a presença de Gleice, Max e Zaira. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? E estou sempre aberta a ajudar ou trazer mais informações, né? Sou do colegiado de enfermagem, mas, né, estamos aqui à disposição para qualquer aluno de qualquer curso, né? E, né, estou aqui. Agradecer a Zaida também, que, né, se propôs aqui, representando junto comigo a enfermagem, Max, Francine, e a todos, né, ao pessoal a própria faculdade também, a divulgação desse trabalho para a população, né? Isso mostra o poder da conscientização, isso é o nosso papel social, né, importante também. Então, agradecer a todos, né, sua participação, sua pesquisa fantástica, né? Acho que traz um cenário de recorte da nossa região, né? Extremamente importante, né? A gente leva para a pesquisa, que ótimo é que a gente, né, desenvolva muitos processos de pesquisa, né? E é isso, né? Agradecer a Zaira a disponibilidade, né, Zaira, de vir também. Você ainda tem um percurso acadêmico, né, tranquilo e fortalecido, né? Eu quero, primeiramente, agradecer a Pro Mariana, que foi no começo. Um abraço, vou ter que olhar para ela, um abraço. A Pro Francine também, que me deu um apoio também muito grande, junto com a Pro Iris também, um abraço também muito grande também. E eu queria também enfatizar muito o trabalho da Pro Gleice, porque eu cheguei no corredor e falei, eu vi o trabalho de mestrado da senhora sobre isso. Aí eu disse, você é eu? Sou. Aí meu colega que estava do meu lado ficou sem entender nada, aí eu fiquei muito animada, porque eu nunca tinha ouvido ou visto alguém falar sobre isso, na faculdade, né? Adulto, assim, né? E eu fiquei muito agitada e animada, que eu cheguei, foi muito espontâneo. Eu agradeço também, né, a Pro Gleice por ter feito. É uma coisa revolucionária. Pra mim foi uma coisa revolucionária, gente, porque eu nunca tinha visto. Eu que agradeço também, né, a confiança. Agradeço também a todo mundo que tá aqui hoje também, né? Sua presença foi fundamental, Zaira. Eu espero que... Ficamos por aqui, então, né? Nosso momento aqui, tá? Vamos dar um tchau para todos. Até mais, gente. Até a próxima.